O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. O povo de Deus diz: amém. Meus irmãos, graça e paz. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 12, dando continuidade à série de exposições neste livro. E hoje nós leremos do versículo 22 até o 34. Capítulo 12 de Lucas, versículo 22 até ao 34. Assim nos ensina o Senhor Jesus. A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios. Eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém. O presbítero Nadiel já orou pela mensagem. E nós devemos, meus irmãos, começar relembrando o contexto em que o nosso Senhor traz aos seus discípulos e a nós essas advertências acerca da ansiedade. O tema da nossa mensagem, o título é: Por que não devemos andar ansiosos? Por que não devemos andar ansiosos? Devemos lembrar o contexto no qual o Senhor Jesus ensina sobre por que não devemos andar ansiosos aos seus discípulos. Nós devemos lembrar que no contexto anterior, um requerente havia exigido de Jesus uma sentença contra seu irmão, no verso 13. Mas ao invés de deixar que Jesus julgue, ele já tinha pronta a sentença na mão, mostrando, portanto, que ele atuava como juiz. Ele diz: ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Ele já havia decidido o que achava justo e tentava usar Jesus contra seu irmão. Isto mostrava que as suas relações entre ele e o irmão já estavam cortadas e ele queria resolver o conflito mediante a separação total. Aliás, esta é uma solução comum entre nós. Queremos resolver, às vezes, o conflito mediante a separação total, o espírito faccioso, afastando-nos daqueles a quem devíamos amar. Embora a sua causa possivelmente fosse justa, nós vimos, os seus métodos e a sua motivação estavam errados. Nós vimos como Jesus respondeu. Ele respondeu como um juiz sobre eles e não um juiz entre eles. O nosso Senhor, conforme o verso 14 do capítulo 12, se recusou a ser um divisor entre eles. Em vez disso, Jesus denunciou a verdadeira motivação daquele homem. A avareza, que é o amor pelos bens materiais, o desejo ambicioso de enriquecer-se, ou como diz um certo autor, o maldito amor de possuir. Era isso que movia aquele homem a buscar de Jesus uma sentença. Então Jesus adverte por isso: tenham cuidado e guardem-se de toda e qualquer avareza. Ele falou isto no verso 15. A seguir nós vimos
que o Senhor contou uma parábola para ensinar sobre a natureza da avareza e sobre a pobreza espiritual daquele que alimenta a avareza no coração. É a parábola do rico insensato, dos versos 16 a 21. E nesta parábola nós aprendemos na semana anterior, com o nosso mestre, que o sonho da vida abundante nunca será realizado mediante o acúmulo de bens. Por isso o desejo por coisas materiais logo se manifestará insaciável com o passar do tempo, porque os tesouros deste mundo contêm um elemento de decadência, e a avareza, que a Bíblia chama de idolatria, por sua natureza pecaminosa, é insaciável. Aprendemos também, meus irmãos, que a riqueza é uma dádiva de Deus e não um fruto dos nossos esforços, do nosso trabalho ou do nosso potencial. E ainda aprendemos que a própria vida é um empréstimo que a qualquer hora pode ser cobrado. Deus diz àquele homem no verso 20, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Essa palavra pedir traz a ideia, você vai ter que devolver aquilo que não é seu. E vimos ainda que a avareza produz solidão, e finalmente que a verdadeira riqueza só pode ser desfrutada em Deus e para Deus. Então é nesse contexto, meus irmãos, que se insere esta advertência de Jesus contra a ansiedade. E já na mensagem anterior, se você se lembra, eu observei ao final, nas aplicações, com base neste texto, que a avareza, ela começa a manifestar-se não no desejo de enriquecer-se, mas na simples ansiedade pelo sustento do dia a dia. É por isso que Jesus começa aqui, ou conclui a sua fala sobre a avareza, nos advertindo contra a ansiedade. Portanto, quando Jesus começa a sua advertência com a conjunção, observe no verso 22, com a conjunção por isso, pelo quê? Pelo que eu estava falando sobre o perigo da avareza. Então ele está ligando a advertência ao ensino anterior. Portanto, avareza e ansiedade estão ligadas como a filha está ligada à sua mãe. A ansiedade é uma das filhas da avareza. Na verdade, é um ciclo vicioso, porque a ansiedade pelo sustento básico do dia a dia, ela pode também se transformar em avareza. E num ciclo vicioso, uma gera a outra numa proporção cada vez maior, até que nós estejamos escravizados. Portanto, meus irmãos, neste texto que vamos ver, é que quando nós nos afligimos pela nossa vida, mesmo quanto às coisas mais básicas, como comer, o vestir-se, o beber, nós já estamos dando os primeiros passos no caminho da avareza. Só este fato já seria suficiente para considerarmos seriamente a advertência do nosso Senhor. Porque Ele está dizendo, se nós não gravarmos mais nada, que quando nós andamos ansiosos pelas questões básicas da vida, nós já estamos plantando sementes no campo que vão produzir avareza no campo do nosso coração. Mas nosso Senhor, aqui neste texto que nós lemos, Ele nos apresenta outras razões porque não devemos andar ansiosos. E se nós somos por Ele proibidos de alimentar a ansiedade quanto às coisas básicas da vida, do menor ao maior, muito mais nós devemos nos guardar de toda e qualquer ansiedade. Jesus estava falando da avareza. Jesus vai terminar falando que onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Então Jesus ataca a ansiedade pelas coisas básicas numa espécie de raciocínio do menor ao maior. Nem por isso você deve andar ansioso, quanto mais pelas coisas maiores. Portanto, caberia aqui parafrasear o nosso Senhor naquilo que Ele disse sobre a avareza, parafraseá-lo acerca da ansiedade e alertar. É como se Jesus estivesse repetindo, só que no lugar de avareza Ele fala ansiedade. Tenham cuidado e guardem-se de toda e qualquer ansiedade. Neste texto, meus irmãos, nós encontramos 6 razões pelas quais não devemos alimentar a ansiedade em nosso coração. É por isso que o tema da nossa mensagem, o título é Por que não devemos andar ansiosos? O Senhor Jesus, Ele vai nos dizer que nós não devemos andar ansiosos de coisa alguma,
Essa palavra andar descreve um comportamento habitual. A preocupação e a ansiedade são sentimentos normais do coração e até um certo nível, elas na verdade nos preparam para aquele perigo que nós estamos tentando do qual nós estamos tentando nos resguardar, ou diante daquela expectativa. Porém, elas podem também se manifestar de maneira pecaminosa, como tudo mais em nosso coração. E é por isso que o Senhor Jesus, ele vai dizer que nós não devemos andar ansiosos, e por várias vezes ele diz isso. No verso 22, ele também diz no verso 29, não andeis, pois, a indagar o que é vez de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. E no verso 32, não temais, ó pequenino rebanho, porque a ansiedade é a irmã gêmea do medo. Ansiedade e medo andam juntos. E o Senhor Jesus está, então, a nos dizer que nós não devemos andar ansiosos. Então, ele vai arrazoar conosco, mostrando-nos por que não devemos andar ansiosos. Primeira razão porque não devemos andar ansiosos é porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Está muito claro isso no verso 23. Não devemos andar ansiosos porque nossa vida é mais do que o alimento e nosso corpo mais do que as vestes. O que Jesus está dizendo é que a vida é muito mais ampla, viver a vida, desfrutar da vida, vai muito além do comer e do beber. Aliás, desfrutar a vida plena é possível até mesmo sem o comer e o beber. Ainda vamos falar sobre isso mais à frente. Mas Jesus está dizendo: a sua vida não se resume no que você come. O seu corpo não tem valor pelo que você veste. O seu corpo é mais importante do que a veste, e a vida é mais importante do que o alimento que a sustenta. É isso que ele está dizendo. Neste ponto, meus irmãos, a observação de Derek Kidner, em seu comentário a Eclesiastes, se aplica a este princípio ensinado por nosso Senhor. Diz o autor: em si mesmas e corretamente usadas, as coisas básicas da vida são doces e boas. O alimento, a bebida e o trabalho são exemplos delas. O que as estraga é a nossa ânsia de extrair delas mais do que podem dar. É isto que estraga, quando nós nos entregamos à preocupação de que nossa vida depende, a vida no seu sentido mais profundo, mais pleno, mais amplo, não depende do alimento. O alimento é um meio, a fonte é Deus, o sustentador é Deus, Ele é a fonte, a nossa vida depende dEle. E tudo mais do que nós dizemos depender para viver a boa vida são instrumentos, são cisternas, são meios que o Deus invisível, o Deus poderoso usa para nos satisfazer. Isso é tão verdade que há pessoas que estão com a casa e os armazéns e as despensas abarrotadas de alimentos, mas não conseguem viver a verdadeira vida. Devemos reconhecer, meus irmãos, que mesmo os prazeres e realizações deste mundo têm a fonte no nosso Criador. Portanto, é possível ter o que comer, o que beber e o que vestir, e ainda viver uma vida pobre e miserável. Muita gente de mesa farta se mata com um tiro na cabeça ou se joga da ponte. Muita gente que se veste bem vive em depressão e ansiosa. Isto mostra que a vida é mais do que o alimento e de que o corpo é mais do que as vestes. Muita gente que não tem o que comer desfruta da verdadeira vida, da alegria indizível e cheia de glória, da bendita esperança. A vida é mais do que o alimento. Aquele que tem Cristo, ele aprende, meus irmãos, a andar contente em toda e qualquer situação, como testemunhou Paulo em Filipenses 4, a partir do verso 10 até o verso 13. Você lembra que Paulo, em Filipenses 4, ele está agradecendo, a partir do verso 10, a oferta que havia recebido dos filipenses. Ele estava preso, e ele estava passando necessidade. Mas os filipenses eram uma igreja parceira de Paulo desde o início do seu ministério. Ele fala isso no capítulo 1 da carta. E o capítulo 10, na verdade, um dos propósitos pelos quais ele escreve a carta é para agradecer a eles a parceria deles, tanto em oração como em mantimento.
E o apóstolo Paulo, então, ele começa a agradecer. Observe aí em Filipenses 4, a partir do verso 10, ele diz: eu me alegrei sobremaneira, porque agora vocês renovaram mais uma vez por mim o seu cuidado. Em que sentido ele está falando? É que uma oferta chegou até ele da parte dos filipenses. Mais à frente, no verso 14 em diante, ele vai dizer: eu recebi tudo, eu estou suprido. Ele diz: eu me alegrei quando a oferta de vocês chegou. Mas eu não me alegrei pela oferta em si. Ele diz: eu digo isto, continuando o texto, você pode conferir aí, Filipenses 4, 10 a 3. Eu digo isto não por causa da pobreza ou necessidade, não por causa da necessidade. Não é por causa da fome que eu estava passando. Porque eu aprendi o segredo de viver contente, de viver feliz, de sentir plenitude de vida em toda e qualquer situação. Não é isso que diz o texto? Você que é um bereano está conferindo. Ele diz: tanto sei estar humilhado, como sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, tanto de abundância como escassez. Eu sei passar fome e eu sei ter fartura, porque quem não tem contentamento em Cristo nem sabe ter fartura nem passar fome, porque quando tem fartura se ensoberbece, estraga o que tem, não compartilha com quem não tem, e quando está em falta, murmura contra Deus e pode até furtar. Mas Paulo diz: eu aprendi a ser pobre e a ser rico. E ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. É esse o contexto do texto, tá? Não use em outro contexto não, para você fazer o que você quiser, qualquer besteira, e usar esse texto. Ele está dizendo: eu posso passar fome, eu posso ter fartura, eu posso ser humilhado, eu posso ser honrado. Nada disso mexe comigo, porque eu tenho um Deus que habita em mim, esse que é o Senhor Jesus e que me fortalece. Mas aquele que não tem Cristo vai andar ansioso pelas coisas básicas da vida. Jesus está dizendo: a vida é mais que o alimento, o corpo é mais do que as vestes. E você precisa aprender esta lição. E isto vai levar você a concluir que não vale a pena andar ansioso, nem pelo comer, nem pelo vestir. Em segundo lugar, o Senhor Jesus nos ensina que não vale a pena, que não devemos andar ansiosos, porque Deus cuida das criaturas mais insignificantes e desprezíveis, quanto mais de nós. Vou repetir: Deus cuida até das criaturas mais insignificantes e desprezíveis, quanto mais não cuidará de nós, seus filhos. É isto que Jesus fala nos versos 24, 27 e 28. Jesus nos leva a observar a criação. Ele está falando de comer e está falando de vestir. E ele usa um exemplo da criação do comer e um exemplo do vestir. Do comer, ele diz, observe aí, no verso 24: observai os corvos, os quais não semeiam, não ceifam, eles não plantam, eles não colhem, eles não têm despensa, eles não têm reserva, eles não têm celeiros onde guardar o pão de amanhã. Eles não fazem nada disso. No entanto, todavia, Deus os sustenta. Queridos, Deus é quem sustenta os passarinhos. Jesus está dizendo isso. Os passarinhos são insignificantes. Observe que no exemplo de Jesus, pela versão lucana, ele cita a espécie de aves. Mateus fala aves, mas ele fala de corvos. E o que eram os corvos? Os corvos eram animais desprezíveis. Para a cultura em que Jesus viveu, eram animais considerados imundos. Era como o urubu para nós, mas para a cultura judaica ainda mais, porque eles tinham as leis cerimoniais que distinguiam entre o imundo e o limpo, entre o santo e o profano. Então ele está falando: olhe os urubus, olhe aqueles pássaros que comem carniça no meio da rua. Eles não semeiam, eles não plantam, eles não colhem, eles não guardam para o outro dia, mas todos os dias o Pai os sustenta, lhes dá o alimento. E ele conclui: do menor ao maior, bem quanto mais valeis do que as aves. Quem vale mais, você ou um urubu, filho de Deus, filha de Deus? Você, é o que ele está dizendo, você é imagem e semelhança de Deus. Cristo morreu por você, você que tem a Cristo.
Então, por que você se preocupa? Se o corvo, ele alimenta, ele vai alimentar você. Mas ele dá um exemplo quanto às vestes no verso 27. Observai os lírios, eles não trabalham, eles não fiam, não tecem, quer dizer, eles não costuram, eles não conseguem fazer roupas. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, em toda a sua pompa, se vestiu como qualquer deles. E aqui, de novo, Jesus usa uma criatura desprezível. Porque para nós a palavra lírio é uma palavra que remete a uma flor nobre. Mas a palavra que Jesus usou aqui se referia a uma flor do mato. Você já viu aquelas flores amarelinhas que crescem no capim? Um dia eu fui à casa de um irmão e estava naquele período de chuva, então cresceu o mato. E estava cheio daquelas flores amarelinhas. E aquilo me chamou a atenção porque estava lindo, porque eu olhei para as flores. E eu tirei foto delas, eu tenho algumas fotos delas em miniatura. O desenho perfeito, a simetria delas, a distribuição das cores, é perfeito. Eu tenho nas minhas coleções, quem me conhece sabe que eu gosto de fotografar, eu paro no caminho, quando eu vou daqui para Manaus, para fotografar, e não paro mais para não encher a paciência das minhas amadas, a minha esposa e minha filha. Mas um dia eu me encontrei com uma plantação de malícias ao longo da estrada, que variavam do cor-de-rosa, amarelo e branco. Ela tem uma flor que é como uma bolinha de penugem. E eu tenho uma foto que ficou belíssima, porque pega a flor da malícia. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer dessas flores. Jesus está dizendo, se Deus veste assim, observe no verso 28, a erva que hoje está no campo, aquele capim, aquele mato, e amanhã é lançada no forno, ela é cortada, ela é queimada, quanto mais vocês, homens e mulheres de pequena fé. Se ele veste as flores que são cortadas, que murcham, ele não vai vestir vocês. Deus cuida das criaturas mais insignificantes e desprezíveis. Como não cuidaria dos seus filhos? Esta é a lógica de Jesus. Em terceiro lugar, Jesus nos ensina que não devemos andar ansiosos, porque nada podemos acrescentar à nossa vida. Verso 25 e 26. Nada podemos acrescentar à nossa vida. Ele faz uma pergunta. Se alguém puder responder com um sim, levante a mão. Qual de vocês, por ansioso que esteja, pode acrescentar um palmo ao curso da sua vida? Qual de vocês, pela sua ansiedade, pode acrescentar mais um passo na sua caminhada nessa vida? Quem aqui pode? Ninguém. A sua ansiedade não vai esticar os dias da sua vida. É mais fácil ela diminuir, encurtar. É isso que Jesus está dizendo. Côvado é a medida do cotovelo à ponta do dedo médio, do dedo maior, que variava entre 45 a 60 centímetros. Era uma medida de comprimento. E Jesus está, essa palavra curso da sua vida pode ter duas traduções. Duas traduções são possíveis. Uma é a questão da estatura. Quem pode acrescentar um palmo ou meio metro à sua estatura, por ansioso que esteja? Não pode. Eu vou mexer aqui um pouquinho com gente nossa. Nós ficamos preocupados que a nossa filha era baixinha. E a gente foi no endocrinologista. Deve ter, os irmãos são gigantes, né? Eu não sou tão baixinho. A mãe é alta para padrão brasileiro de mulher. E a gente foi lá, o endocrinologista fez todos os exames. Está tudo normal, gente, com ela. Não vale a pena dar hormônio para nada. Essa é a altura dela. Isso é, filha, louve a Deus pela sua altura. E ela fica muito feliz, principalmente quando encontra o mais baixinho que ela. E ela já encontrou, né?
Ninguém consegue acrescentar nada à sua vida. Mas também, essa palavra curso da sua vida pode se referir ao tempo de vida. Irmãos, o Salmo 139 diz que todos os nossos dias estão escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Sabe o que é que a enfermidade faz em nós? Ela não necessariamente, eu estou falando do ponto de vista de Deus e da eternidade, dos planos de Deus, ela não encurta a nossa vida, ela apenas torna mais palpável a realidade da morte. Quantas pessoas têm doenças crônicas e a vida e o corpo é um gatilho, mas vivem muitos anos e pessoas que estavam vivas de repente sofrem um acidente, têm um mal súbito e morrem. É claro que nós devemos ser bons mordomos do nosso corpo. É claro que existe uma relação de causa e consequência entre as coisas, mas o que Jesus está dizendo é: eu não posso transformar isto numa ansiedade. Deus está dizendo: eu não posso acrescentar nada à minha vida. Isso não é razão para você relaxar, isso não é razão para você não se cuidar, porque você é um mordomo do seu corpo. Sem dúvida alguma você precisa se cuidar, mas Jesus está dizendo: eu não posso fazer coisa alguma. E ele diz: se portanto, verso 26, nada podeis quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Ou seja, se você não pode fazer coisa alguma nas questões menores da sua vida, você não tem controle nas questões menores da sua vida, porque você se preocupa pelas maiores. Isso não vai mudar nada. Há um pai que cuida de você, nada você vai acrescentar. Em quarto lugar, Jesus nos ensina que não devemos andar ansiosos, porque a ansiedade é uma manifestação da incredulidade e uma marca daqueles que não temem a Deus. A ansiedade é uma manifestação de incredulidade e uma marca daqueles que não temem a Deus. Jesus diz isso nos versos 19 e 30, observe. 29 e 30, desculpe. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Por quê? Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas. Gentios aqui é uma palavra que Jesus está usando para se referir aos ímpios, aqueles que não temem a Deus, aqueles que não conhecem a Deus, não têm um relacionamento pessoal com Ele, não têm Cristo. Eles é que se preocupam com as questões temporais. Mas Jesus acrescenta: o vosso Pai, o nosso Pai Celestial, sabe que vocês necessitam de todas elas. Nós oramos, queridos, para expressar nossa dependência de Deus, para que uma vez Deus respondendo, nós possamos render a Ele graças e louvores. Mas Deus conhece o que nós necessitamos antes que nós peçamos. Na verdade, Ele conhece mais do que nós o que de fato nós precisamos. Por isso Ele diz: os gentios, os ímpios, é que se preocupam com estas coisas, com o que vão comer, com o que vão vestir. A pergunta é: você é um ímpio ou você é um crente? Você teme ou não teme a Deus? Você tem Cristo ou você não tem? Porque esse é um comportamento daqueles que não temem a Deus, é uma manifestação da incredulidade. Queridos, a grande doutrina que Jesus está ensinando neste texto é a doutrina da providência. A providência é aquele ato de Deus pelo qual Ele sustenta, governa, dirige e dispõe todas as suas criaturas, desde a menor até a maior. Nada do que acontece neste mundo está fora do controle do Senhor. Por isso Ele fala da providência de Deus na sua criação. Então Ele está dizendo que os ímpios não confiam na providência de Deus. Eles não confiam num Deus presente, que dirige a história, que controla os acontecimentos, que sabe de cada detalhe, porque Ele assim o determinou, e tudo acontecerá como Ele predeterminou. Mas o crente, ele sabe não apenas que Deus tem um controle, mas que o seu Pai conhece as suas necessidades. Então, ansiedade, você pode dar o nome que você quiser, você pode colocar no catálogo de doenças
da, da ciência, mas ela não muda o que Jesus falou. Ela é uma manifestação de incredulidade, falta de confiança na providência de Deus. E se somos de Deus, se somos crentes, se Cristo está em nós, se Ele nos fortalece, nós precisamos aprender a confiar na providência divina. Em quinto lugar, nós aprendemos com nosso Senhor que nós não devemos andar ansiosos. Nós já falamos isto, mas eu quero colocar como um ponto, bem rapidamente, porque o nosso Pai conhece nossas necessidades. Verso 30, parte B. Mas vosso Pai sabe que necessitais de todas elas. Deus sabe exatamente o que você precisa. Deus sabe as necessidades que você tem em todas as áreas. E Ele é um Pai celestial amoroso. Ele se fez Pai daqueles que são de Cristo, porque ninguém é filho de Deus por natureza. Você só pode ser filho de Deus por adoção. A palavra de Deus em João 1,12 diz que a todos quantos o receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E somente aqueles que creem em Jesus são feitos filhos de Deus. Então a primeira coisa que você precisa é crer em Jesus, é confessar Jesus como o Senhor da sua vida, arrepender-se dos seus pecados e que Ele seja o único Senhor e Salvador da sua vida. Mas se é este o seu caso, então eu quero lhe dizer, o Pai Celestial conhece as suas necessidades. Ele sabe. Nem precisa você pedir. Você deve pedir, repito, para expressar sua dependência, para experimentar a paz que excede todo entendimento, para que uma vez respondida a sua oração, você possa louvar o seu Deus e aproximar-se mais dele. Mas Ele sabe e conhece o seu coração e as suas necessidades. E, sexto e último lugar, nós não devemos andar ansiosos pela nossa vida neste mundo, porque o nosso Pai Celeste já nos deu o seu reino. Nosso Pai Celeste já nos deu a posse do seu reino. Veja o que Jesus fala no verso 31 e no verso 32. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Deus está formando um reino. E a Bíblia diz que um dia os reinos deste mundo serão destruídos, desaparecerão. Deus criará novos céus e nova terra e consumará o seu reino, mas ele já está presente. O reino se fez presente na pessoa de Jesus e na sua obra. Através do Senhor Jesus, nós temos a entrada para o reino de Deus. E aqueles que têm Jesus já têm a promessa de viverem eternamente em novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. A eles já pertence o reino de Deus, que é um reino eterno, enquanto as coisas deste mundo e este mundo são temporais. Então, se nós já temos um reino eterno, se nós já temos a promessa de que um dia habitaremos em novos céus e nova terra, nós precisamos então deixar de andar ansiosos por estas coisas que são temporais, que passam, que não nos dão vida permanente. Ele diz, não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vocês estão preocupados com comer, beber, vestir, com as coisas temporais, mas Ele já se agradou em dar a vocês o reino. Os novos céus e nova terra pertencem a vocês. Vocês são herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Então, Ele já deu o melhor para você. A sua vida neste mundo é nada diante do reino de Deus. Por isso, você precisa buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Esta deve ser a sua ansiedade, este deve ser o seu anseio, deve ser o objeto da sua busca, que você desfrute ainda aqui, de maneira substancial, a vida do reino de Deus, que há de ser desfrutada de maneira consumada nos novos céus e nova terra. Eu quero concluir, queridos, porque ainda tem algumas aplicações. Veja, eu já falei e quero repetir, que não é só a respeito, meus irmãos, de comida e bebida, que o nosso coração se torna prisioneiro da ansiedade. Dívidas, conflitos familiares,
conflitos interpessoais no trabalho, na vizinhança, ou mesmo entre irmãos em Cristo, nossa saúde, sonhos não realizados, o futuro dos nossos filhos, tudo disputa a nossa atenção, gerando uma mente despedaçada. Aliás, a palavra para preocupação ou ansiedade é uma palavra grega que significa exatamente mente despedaçada, porque é isso que a ansiedade faz com a sua mente, com o seu coração. Nós chegamos, meus irmãos, a desenvolver fobias e doenças físicas quando nos tornamos reféns da ansiedade. Não há tempo para discutirmos os desdobramentos patológicos da ansiedade aqui. Mas eu preciso dizer, sem medo de errar, com base na palavra de Deus, que qualquer que sejam esses desdobramentos, o pano de fundo espiritual é o mesmo, e o ensino do nosso Senhor vale para toda manifestação de ansiedade. Então, irmão, minha irmã, os remédios que a ciência oferece, quando muito, eles servem como analgésico, alívio momentâneo, em momento de crise. A cura, porém, somente o Senhor pode nos dar. Desse modo, perguntamos: o que fazemos para vencer a ansiedade? Algumas respostas estão no texto, e eu quero trazer aqui 5 conselhos para que você possa obedecer essa palavra de Deus na dependência do Senhor Jesus e do seu Espírito. E 4 deles estão aqui, ou melhor, 3 deles estão aqui. E 2 eu quero tirar a partir de Filipenses 4, versos 6 a 8. Você já pode deixar aberto lá, Filipenses 4, 6 a 8. Pastor, eu sei de tudo isso, mas o meu coração ainda se alvoroça, eu perco o sono, eu ando trêmulo, eu ando inseguro, eu fico nervoso, tomado de apreensão. O Senhor Jesus traz isso aqui, 3 conselhos, e há mais 2 que ele também traz através do apóstolo Paulo. O primeiro deles está nos versos 22, 26 e 29. E é muito simples. Não se entregue à ansiedade. Não entregue os pontos para a ansiedade. Esse é o primeiro conselho. Isso significa, não deixe que a ansiedade se torne um hábito escravizador. Isso é um ciclo vicioso. Não deixe que a ansiedade se torne um hábito escravizador. Não se entregue a ela. Jesus diz isso no verso 22, quando ele diz: não andeis ansiosos. Ele diz isso também no verso 26. Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, porque andais ansiosos. Andar é fazer da ansiedade um hábito, entregar-se a ela, remoer, ecoar esses pensamentos do seu coração. É deixar o seu eu falar com você. E como pastor, eu calo o meu eu pela palavra de Deus. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Volta, minha alma, ao teu sossego, porque o Senhor tem sido generoso para contigo. Pregue a palavra de Deus ao seu coração, fale em voz alta, repreenda o seu próprio coração, não se entregue à ansiedade, não deixe que ela se torne um hábito. É isso que Jesus está dizendo. Em segundo lugar, faça do reino de Deus seu verdadeiro tesouro. Faça do reino de Deus seu verdadeiro tesouro. É o que ele fala do verso 31 em diante. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. E no verso 34, porque onde está o vosso tesouro, aí também estará o seu coração. Raciocine comigo. Se chegar o seu dia, e Deus disser, como disse àquele homem, não louco, vamos dizer, meu filho, né? Este é o dia que eu estou lhe tomando para mim. Quando chegar o dia da sua morte, porque vai chegar para todo mundo, a não ser que Jesus chegue. E ninguém sabe, como disse um certo sábio, todos estamos na fila invisível da morte e ninguém sabe o número da sua ficha. O que você vai fazer? Alguns não têm tempo para pensar, eles morrem subitamente. Outros ainda têm tempo. O que você vai fazer?
É aí que você tem que pensar e lembrar que há um reino preparado e é real. Que aqueles que estão em Cristo, ou aqueles que morrem em Cristo, vão para junto da presença de Cristo, o que Paulo disse que é incomparavelmente melhor. O que é que de pior pode acontecer a um crente? É ele morrer e ir para a presença de Cristo e descansar, até que o seu corpo um dia ressuscite, glorificado, para habitar para sempre no novo céu e nova terra. Você crê isto ou você não crê? Porque se você crê nisso, meu irmão, este é o seu verdadeiro tesouro. E se é o seu verdadeiro tesouro, então você está seguro. Não importa o que me acontecer, se eu morrer, estarei com Cristo. Paulo diz, eu tenho a ardente expectativa de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Isto tem que ser real para nós, queridos. Nós precisamos entender que partir é estar com Cristo. Então o reino de Deus deve ser o nosso maior tesouro. Se estiver lá onde traça e ferrugem não corrói, onde ladrões não escavam e roubam, nada vai tirar a nossa paz. Nada. Nada tira a nossa paz. Nada nos impede. Irmãos, se nós pudéssemos ter a experiência de viver com a igreja perseguida, nós entenderíamos o que é isso. Mas nós somos cheios, cercados de facilidades. Nós vivemos num país que ainda somos livres. A gente reclama de perseguição, e há perseguição mesmo, mas a gente não tem nem noção do que é perseguição de fato. Mas a igreja perseguida, ela sabe o que é esse reino. Lembro-me esta semana de ter ouvido a história de um homem num desses países da Ásia, que ele deu um testemunho e uma irmã ouviu esse testemunho e estava falando. Esse homem tinha chega a 96 anos e os últimos 26 anos da sua vida ele passou numa prisão, sendo maltratado, e ele de tal maneira foi maltratado que até sua fala era atrapalhada de tantas coisas que colocaram na sua garganta, para ele não confessar a Jesus. E ela testemunhando disse que aquele homem meio vergastado, porque tinha sido liberto depois de 26 anos de prisão, ele vai até aquele lugar, ele se levanta e ele começa a falar, e ele não fala nada dos sofrimentos que ele passou, ele somente fala de Cristo, da sua glória, da sua obra redentora, do prazer que ele tinha em Cristo, e a própria fala dele, a sua presença, manifestava a presença de Cristo naquele lugar. Alguns meses depois ele morreu como consequência das sequelas, dos sofrimentos. Mas a sua mulher testemunhou que quando ele ainda estava na prisão, uma das últimas torturas que fizeram foi colocá-lo num buraco, mais ou menos de 1 metro por 1 metro, onde ele só podia ficar de joelhos. Numa sala escura, onde ele não tinha sol, não tinha a luz do sol. E você sabe, sem a luz do sol, a sua pele começa a se desfazer. E aquele homem ficou naquele buraco por 6 meses, e ele só sairia dali se ele negasse a Jesus. Mas ele ficou de joelhos nessa posição por 6 meses. Ele urinava e fazia todas as suas necessidades naquele buraco, e só tiravam as suas fezes dali, os detritos dali, quando o cheiro não era mais suportável. Aquele homem passou 6 meses. E um dia levaram o seu filho de 26 anos. O seu filho tinha 6 anos quando ele fora preso. Então ele mal conhecia o seu filho. E o seu filho foi levado lá para dissuadi-lo de continuar confessando a Jesus, para convencê-lo a negar a Jesus. E o seu filho, olhando para ele, ele estava de cabeça baixa, fraco, a pele se desfazendo. E o seu filho dizia: negue, papai, negue. E de início ele não reconheceu o filho, mas o filho: por favor, negue, a gente vai embora. Eles prometeram que a gente vai embora. E aquele homem reconheceu então que era o seu filho, de tanto o filho falar. E ele estava cabisbaixo, e depois do filho repetir várias vezes: negue, papai, para a gente ir embora. Ele levantou a cabeça, olhou para ele e disse, com sua voz ainda mal conseguindo balbuciar: sim,
Eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei também minha cruz, até por uma coroa trocar. E baixou a cabeça, mas não negou a Jesus. Esse homem sabe o que é o reino de Deus. Será que nós sabemos, povo de Deus? Será que não precisamos mesmo ser perseguidos para parar de valorizar ou supervalorizar, idolatrar a nossa vida nesse mundo? Aquele homem morreu das sequelas, ele foi libertado e morreu, mas deu tempo de testemunhar do poder de Deus. Esta é a vida do reino de Deus. Faça do reino de Deus seu verdadeiro tesouro. Terceiro conselho, pratique a generosidade. Versos 33 e 34, Jesus dá esse conselho claro aqui. Olha o que ele diz: vendam os seus bens, deem esmola, façam para vocês bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome. Como é que eu posso fazer para mim uma bolsa que não desgaste? Ele está dizendo, é usar o meu dinheiro para ajudar quem não tem. É usar o meu dinheiro para amparar o pobre e o necessitado. Este é o verdadeiro tesouro. Como disse um certo pai da igreja, a boca dos pobres é o celeiro dos ricos. E por que Jesus dá esse conselho? Porque a generosidade, queridos, ela desvia o nosso coração dos nossos próprios desejos, ao redirecioná-los ao nosso próximo. Quando nós olhamos para a necessidade do próximo, nós nos esquecemos daquilo que nós precisamos. Irmãos, como é salutar nós visitarmos lugares onde há necessitados. É salutar, porque a gente passa a ser mais grato por aquilo que Deus nos deu. E você aprende o desprendimento. Então pratique a generosidade, isso vai ajudá-lo a libertar-se da ansiedade. Por fim, 2 outros conselhos estão em Filipenses 4, 6 e 7. O quarto conselho: transforme sua ansiedade em oração. Transforme sua ansiedade em oração. É o que Paulo diz. Veja o que Paulo diz em Filipenses 4, 6 e 7. Ele diz: não andeis, mesma palavra de Jesus, não andeis ansiosos de coisa alguma, de nada. Meu irmão, o que é que está gerando ansiedade em você hoje? Quais são as coisas que preocupam, alvoroçam o seu coração hoje? A palavra de Deus está dizendo, não ande ansioso por coisa alguma, por nada. Mas como eu posso tratar a minha ansiedade? Ele diz, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Deus conhece tudo o que nós precisamos. Paulo está usando uma espécie de figura de linguagem. Ele está dizendo, fale para Deus daquilo que te preocupa. Derrame o coração perante o Senhor acerca daquilo que traz apreensões, que lhe traz angústia, do que você tem medo. Conte para o Senhor, Ele já sabe, mas isto vai ajudá-lo pela oração e pela súplica. Essa palavra traz a ideia de um pedido intenso. Ele está falando de oração forte, intensa, não é qualquer oração, é aquela oração em que Jesus fala e nós aprendemos já em textos anteriores, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra e a quem bate abri-se-lhe-á. Deus não promete resolver todos os seus problemas, mas há uma promessa que você pode cobrar na dependência de Cristo, pela graça de Deus você pode cobrar. Ele diz, com ações de graças sejam conhecidas as vossas petições. Com ações de graças, por quê? Ações de graças me fazem lembrar dos feitos passados do Senhor. Ações de graças trazem em minha memória que eu já fui em outras ocasiões, eu já tive passando por momentos difíceis, às vezes mais difíceis do que esse, e Deus me livrou. Crente, você que vive na presença de Deus, você que caminha com Deus há alguns anos, quantas vezes você enfrentou situações que geraram ansiedade, de aflição, de angústia, de medo? Quantas vezes você passou por crises e você está aqui porque Deus te livrou? Ações de graças me ajudam a lembrar quem é o meu Deus.
Mas ele tem uma promessa, esse texto. Ele diz que quando você transforma a sua ansiedade em oração, a paz de Deus, que excede todo entendimento, ou seja, que a sua mente não pode alcançar, ela guarda o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Por que guardar? Porque a ansiedade, ela destrói nosso coração e a nossa mente. E a palavra que Paulo usa é militar, era usada para os guardas que ficavam à porta de uma cidade, quando alguém chegava que eles não conheciam, eles cruzavam a arma e pediam identificação, e só deixavam passar quando aquela pessoa se identificava. E eles abriam, ele está dizendo, a paz de Deus vai montar guarda para que a sua mente e o seu coração não sejam prisioneiros da ansiedade. Veja, não é você que vai gerar essa paz, ela vem de Deus, ela pertence a Deus, mas Deus está prometendo. Irmão, já houve muitas situações na minha vida em que eu fui tomado de ansiedade. Aqui não está quem fala, aqui não é um super-homem, eu já tive crises de ansiedade. Eu já tive até que tomar remédio para a ansiedade, mas o remédio não resolveu. Ele foi um analgésico. Quando eu fui pastoreado por um colega que abriu as escrituras, eu aprendi a lidar com a minha ansiedade, e todos os dias eu aprendo a lidar. E uma coisa que eu sempre digo, Senhor, pode ser que o Senhor não me livre disso que eu estou te pedindo, mas a tua palavra me promete a paz. Dá a minha paz que excede o entendimento. E Ele traz paz ao meu coração. Às vezes necessito um tempo maior de luta em oração, mas Ele sempre traz a paz ao meu coração. Ele cumpre o que promete. Transforme sua ansiedade em oração. E por último, crie novos padrões de pensamento. Crie novos padrões de pensamento. Verso 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Aqui tem os critérios para o que você deve deixar ocupar sua mente. Esse medo que eu tenho, ele provém de um dado verdadeiro? Bem, se você não tem certeza, então você não pode considerar como verdadeiro. Às vezes a gente tem certeza de certas coisas, mas é só um sentimento. Quando tem mais de uma explicação para o mesmo fato, eu tenho a possibilidade de estar errado sobre o meu julgamento daquele fato. Então, se eu não tenho certeza de que aquele fato que eu estou temendo é verdadeiro, eu não devo alimentar no meu coração. Isto é respeitável. Isto é justo eu ter esse pensamento. É justo para com Deus. É justo para com o meu próximo. É puro. É algo amável, louvável, é virtuoso. Se não é, não vale a pena ocupar o meu pensamento. E quantas vezes, queridos, nós temos medo daquilo que nós não sabemos. Sabe o que acontece? No fundo, o que nós queremos é ter controle. E a ansiedade é uma tentativa colapsada de recuperar o controle e a soberania que nós nunca tivemos. Nós não suportamos não saber o que vai acontecer amanhã. Nós não suportamos esperar em Deus. Nós queremos ter o controle, mas o controle pertence a Deus. Então, crie novos padrões de pensamento, de acordo com as Escrituras. Não creia naquilo que o seu coração está dizendo. O mundo diz, acredite no seu coração, siga o seu coração. A palavra de Deus diz que o seu coração é enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Só Deus pode sondar seu coração. Então, crie novos padrões de pensamento, uma nova lógica, baseada nas Escrituras. E você vai experimentar no seu coração, não só a paz de Deus, mas Paulo diz no verso 9, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Mais importante do que a paz de Deus é que o Deus da paz esteja conosco. Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós bendizemos o Teu nome pela Tua palavra. Ela é tão clara, Senhor.
tão cristalina. E a nossa dificuldade em compreender está, Senhor, na rebeldia natural do nosso coração, que é enganoso. Mas eu te peço que tu apliques a tua palavra a cada coração, e aqueles que aqui estão ansiosos, ó Deus, acerca de algum problema que estão enfrentando, seja questão de saúde, sejam conflitos interiores, conflitos interpessoais, seja questões relacionadas ao emprego, seja questões relacionadas a dívidas, ou a qualquer outra situação que os deixe apreensivos, aqueles mesmos que aqui já estão adoecidos, ó Deus, até tomando remédio, em nome de Jesus, que esta palavra seja, ó Deus, usada pelo Espírito Santo para produzir cura, para produzir conversão, para produzir uma nova mentalidade baseada nas Escrituras e não naquilo que o coração dita. Cura-nos, ó Deus, e ensina-nos a confiar no Senhor e liberta-nos das nossas ansiedades. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tu és bem-vindo aqui.